Vamos falar de economia agora, porque o IPCA sobe 0,24% em outubro com a alta de preços das passagens aéreas. E o país passa a ter, com isso, uma inflação acumulada de 4,82% na janela de 12 meses. Alan Gani de volta para explicar um pouco mais sobre isso para a gente. Gani, quem deu spoiler foi o Rodrigo Viga, dizendo que foi um pouquinho acima da inflação registrada em setembro. A explicação, sobretudo, está na questão das passagens aéreas, então. Exatamente. A inflação, ela desacelerou em relação ao mês de setembro, 0,26 para 0,24, mas veio abaixo do esperado pelo mercado financeiro, que tinha uma projeção de 0,29%. E o grande vilão da inflação, que não foi alta, foi passagens aéreas, subiram aí quase 23%. E aí isso puxou a inflação de serviço, que acaba preocupando o Banco Central. Mas na hora que a gente tira passagens aéreas dessa inflação de serviço, ela veio sob controle. A má notícia é que a inflação ficou mais espalhada. No mês de setembro, 42% dos itens tiveram variação positiva, alta de preço. Agora, 52% dos itens tiveram alta de preço, mas nada preocupante que mude a política monetária da taxa Selic do Banco Central, Lívia. Essa é a principal questão, né? E sobre a cesta básica, porque quando a gente fala de bebidas, de alimentos, sempre há aquela preocupação pelo peso que isso tem no bolso do brasileiro e, obviamente, pelo peso que isso pode ter nesses levantamentos do IPCA, que mostra uma inflação do país. Teve algum destaque? A alimentação que vinha em deflação voltou a ter alta novamente. Isso deve ocorrer para os próximos meses, até por problemas de safra agrícola, né, de chuvas que a gente teve. Isso deve pegar principalmente nos itens de alimentação, principalmente também os alimentos in natura. Mas, de novo, né, nada que traga uma grande preocupação inflacionária. É claro que para as pessoas mais pobres sempre elas acabam sendo mais penalizadas. A questão do imposto progressivo, né? Exatamente. Com certeza. Agora, Amanda Klein, quero te ouvir. Então, tivemos um leve recuo na inflação agora de outubro em relação ao mês anterior. E, obviamente, que a gente não precisa ficar preocupado com uma Selic prevista já, pelo menos para as próximas reuniões do Copom. Boa notícia para o governo? Boa notícia para os brasileiros? Sem dúvida, Lívia, é uma boa notícia e eu acho que volta ainda mais as atenções para a política fiscal do governo, para essa meta, nova meta, provavelmente, a gente já sabe, o Ministério da Fazenda já dá como certo uma mudança, não será mais déficit zero, mas qual nova meta será encaminhada, quando será encaminhada e de que forma será encaminhada ao Congresso Nacional. Lembrando que a ata do Copom já trouxe um aviso sobre isso, agora essa semana quando foi divulgada. Atenção à política fiscal. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fez um alerta nesse sentido. É difícil fazer uma política monetária se você não tiver uma política fiscal condizente, um esforço, uma estabilidade fiscal para que não haja um rombo maior nas contas públicas. Ontem o diretor do Copom também falou, o diretor do Banco Central falou num evento e repetiu essa mesma análise. Então, eu acho que aí todos os olhos se voltam, a inflação não está pressionando nesse momento. A política monetária poderia continuar reduzindo juros, o Banco Central poderia continuar reduzindo juros, isso vai depender em larga medida do esforço fiscal feito pelo governo. E quer fazer Não, eu acho que a Amanda trouxe um bom ponto, que é o seguinte, a gente está num bom momento inflacionário e isso permite a queda da taxa de juros no curto prazo. Agora, a queda da taxa de juros de longo prazo, que é fundamental para a economia, ela depende da política fiscal e o governo deveria aproveitar o bom momento inflacionário para realizar uma política fiscal do lado do gasto público. Num evento de um banco em São Paulo, o ministro da Fazenda disse ontem que essa é uma questão programática, buscar o déficit zero, buscar o equilíbrio das contas, Dantas. Exatamente. O Alan Gani roubou minha fala, viu, Alan? Eu ia exatamente falar isso, quer dizer, você, em vez de aproveitar essa pequena janela que está aberta para melhorar as contas públicas, o compromisso fiscal, e aí se preparar, criar um colchão de preparo para quando a situação piorar, e assim, a gente tem uma expectativa de quebra de safra para o ano que vem, o que vai atingir o preço dos alimentos. Vai aumentar a inflação naturalmente. Então, se a gente não está preparado para isso, se a gente, ao contrário, ainda aprofunda essa situação de risco fiscal, aí a conta vai vir muito mais salgada no ano que vem.